estamos entrando ao vivo. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre responsabilidade afetiva. Na semana passada eu tinha deixado umas caixinhas, enquanto o Instagram tá aí notificando o pessoal, eu vou falando aqui um pouquinho, até porque tem sempre gente que depois assiste, né? Não dá para estar no ao vivo, então vamos lá. A Alessandra entrou aí, boa noite, só me dá um ok se o áudio tá legal, porque eu tô com a minha janela aqui aberta e agora umas crianças estão correndo por aqui, eu tô ouvindo um barulho, mas tá entrando um ventinho tão bom que eu deixei aberto. Se o barulho estiver atrapalhando, Monique, boa noite. Se o barulho estiver atrapalhando aí para vocês, vocês me dão um retorno aqui que eu fecho. E aí vamos falar hoje de responsabilidade afetiva, né? Pois é, deixei umas caixinhas lá de pergunta para o pessoal já ir pensando um pouquinho. Então, assim, é legal também se tiver alguém, né, que você acha que seja importante essa pessoa vir pensar aqui com a gente, contribuir para o nosso momento juntos. A Monique falou que tá legal. Boa noite, Tiago. Se tiver alguém que vocês queiram convidar, né, manda aí o aviãozinho que tá logo aqui embaixo, aqui, ó, o pessoal aí, algum amigo que se interesse pelo assunto, né? Já recebi alguns depoimentos, assim, de que pessoas que foram convidadas e que gostaram muito do bate-papo, então é sempre bom, né, a gente trocar uma ideia. Então, sintam-se bem-vindos, vamos lá para o nosso bate-papo aqui, agora de toda segunda, né, pelo menos agora durante o mês de novembro. E hoje a gente vai falar de responsabilidade afetiva, então, assim, eu preparei algumas diferenciações que eu acho importantes da gente fazer quando a gente fala de responsabilidade afetiva, porque é uma nomenclatura que facilmente aí se confunde, às vezes, com reciprocidade, né? Às vezes se confunde, o Bruno entrou aí, Patrícia, boa noite, bem-vinda. Às vezes se confunde também com o que eu vou chamar aqui de uma espécie de uma servidão afetiva, né? Então, a gente vai diferenciar aqui bem cada coisinha ali, né, no seu lugar. Acho que isso torna mais compreensível, assim, o tema, faz a gente pensar a diferenciação. Eu pensei também em 4 pontos que eu acho importantes, né, para colocar essa questão da responsabilidade afetiva, e aí eu acho que dá uma clareada também. E aí a gente vai pensar também em alguns desdobramentos, né, e aí, né, qual que é o impacto de alguém que acaba lidando com o outro de uma forma mais irresponsável e até mesmo consigo mesmo, né? Porque, e aí a gente já vai começar a entrar no assunto agora. Então, assim, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, eu não consigo pensar a responsabilidade afetiva, pelo menos não consegui, né, se alguém aqui pensar diferente, né, ou conseguir uma perspectiva diferente, aí comenta aí, porque o espaço é para isso, é para a gente pensar juntos, né, mas eu não consegui pensar na responsabilidade afetiva sem partir de uma relação, em primeiro momento, com você mesmo, né? E eu acho que não é possível falar de responsabilidade afetiva só a partir do outro, né? Da forma como eu lido com o outro. Eu acho que é importante, num primeiro momento, a gente refletir essa relação com nós mesmos, né? Então, assim, qual é a sua responsabilidade afetiva com você, né? E eu gosto sempre de trazer, assim, alguns sinônimos das palavras, porque às vezes no dia a dia a gente usa tanto determinadas palavras que a gente vai para um lugar meio automatizado, né? E aí a gente entende responsabilidade, eu anotei para trazer. A gente entende responsabilidade também, né, por sinônimos como sensatez, seriedade, juízo, equilíbrio. Então, assim, aquele que assume suas obrigações. Então, responsabilidade, né, numa forma de sinônimo, a gente vai achar no dicionário esses sinônimos. Então, é uma coisa bacana para a gente pensar, né? Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, então seria alguém
que pensando a partir de si mesmo, a partir das suas próprias emoções, seria alguém que seria uma pessoa, em sua maior parte do tempo, né? Ninguém é unanimidade, mas seria alguém que tem uma sensatez, uma seriedade, um juízo, um equilíbrio, né, maior consigo mesmo e nessa relação que a gente pode chamar até de interna aqui, né? Então é alguém que partindo de uma relação com as próprias emoções ali lida de uma forma mais sensata, né? Mais séria. Gente, se o vento aqui estiver fazendo um barulho aí, vocês me avisem, tá? Porque tá entrando um ventinho tão bom aqui. E aí, assim, falando dessa relação, né, em primeiro momento, assim, das nossas demandas emocionais, é importante a gente pensar, e eu queria deixar aqui já uma pergunta, né, já que eu gosto muito de fazer perguntas, será realmente que você tem assumido as suas dificuldades emocionais? Né? Lembra, eu deixei uma caixinha de pergunta lá, exatamente perguntando sobre essas questões, né? E aí, emoção, a gente pode entender por emoção alegria, raiva, medo, né? Uma tristeza. Então, assim, será que de fato você tem conseguido se entregar para essas demandas emocionais que têm aparecido, né? E com tudo que está acontecendo nesse último ano aí, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Onde a gente tem visto muitas vezes as pessoas ali numa confusão emocional e acho que muito pertinente também para tudo isso que a gente está passando, né? Estranho seria se de alguma forma uma grande maioria não tivesse ali tendo que lidar com essas demandas. E aí fica a pergunta, assim, será que a gente está conseguindo muitas vezes mergulhar ali nas nossas dificuldades emocionais? E aí, pensando sobre isso também, sobre essa relação a princípio nossa com as nossas emoções, eu também fiquei pensando assim, talvez não seja possível ser fiel ao outro, né, sem ser fiel a você mesmo. E aí, quando a gente fala de fidelidade, eu acabo também recorrendo ao dicionário, porque eu acho que fidelidade é, mais uma vez, uma palavra que facilmente a gente vai ali, né, pro que é mais vivo pra gente na nossa memória. Mas fidelidade, ela é descrita, né, no dicionário como característica do que é fiel, do que demanda zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade, né? Então, assim, e aí essa questão, será que é possível ser fiel ao outro sem ser fiel a você mesmo? Né? E quando a gente está falando de responsabilidade afetiva, olha só, né? Sem você ser respeitoso com você, sem você ser leal a você, né? Então a gente vem primeiro para um mergulho nas nossas próprias emoções, a gente vem primeiro para um mergulho nas nossas questões para depois a gente partir para uma relação com o outro. A gente vive, como eu falei, um momento de muitas emoções, né? E todas as nossas dificuldades, muitas vezes ali algumas pessoas têm uma dificuldade maior de se relacionar do que outras, né? E é importante a gente parar e pensar, dentro de todo esse contexto, quais são os nossos maiores dificultadores emocionais? O que ali, normalmente, eu noto que me trava um pouco mais, né? Eu comumente, assim, durante as sessões, já ouvi muitas pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande com a emoção da raiva. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em lidar com inveja, né? Em lidar ali, todas essas emoções que são tidas ali como negativas, né? Muitas vezes, no primeiro momento, as pessoas elas tendem a
a se esquivar disso, né? Elas tendem ali, é um sentimento de estranhamento, é um desconforto por estarem tendo que lidar com essas sensações, com essas emoções. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, fazer com que dentro do que é possível, de fato a pessoa se relacione com isso, né? De fato ela entre em contato, porque sim, a raiva ela é uma emoção que pode acontecer para todos nós, né? Em algum momento você pode se deparar com uma situação, e até na rua mesmo, né? Às vezes uma situação assim pensada. Há pouco tempo, inclusive, eu ouvi uma amiga contando, né, que sobre uma situação de trânsito, assim, que ela viu uma mulher sendo ali, de certa forma, né, coagida, e que estava numa situação em número menor, mais desprotegida, e que ela não se conteve, que aquilo, né, aflorou nela uma raiva, e ela foi ali para dar um apoio, para dar um suporte para alguém que ela nem conhecia. Então, assim, emoções como essas, elas podem realmente aflorar ali diante de uma situação, né? Você pode estar no seu dia, tá caminhando tudo bem, mas de repente você se depara com alguma situação que faz com que isso aflore. E às vezes, num primeiro momento, assim, ou até depois que a situação passa, né, que você acalma ali, que você vai se perceber, nossa, mas como assim, né? Eu senti raiva naquele momento, eu senti um ódio, né? E as pessoas às vezes mostram um desconforto por entrar em contato com emoções como essas. E aí é importante que a gente se permita, né, que a gente entenda qual é o recado daquela emoção, que a gente entenda ali naquele momento o que ela quer dizer pra gente, o que ela quer conversar com a gente, né? E não simplesmente fechar essa porta, impedir que esse diálogo aconteça. Então eu realmente não consigo entender, pensar numa perspectiva de responsabilidade afetiva, assim, com o outro, sem antes pensar isso nessa relação interna mesmo, né? E por isso que eu achei importante trazer isso nesse momento, assim, porque acho que, de uma certa forma, a gente que trabalha com saúde mental, né, com as emoções, a gente sempre entende que quando há uma sincronicidade, quando há uma forma mais leve, quando você emocionalmente tem uma certa estabilidade, né? Porque assim, é até complicado usar essas palavras às vezes, mas é claro que você vai tender a lidar com situações que são mais adversas de uma forma mais tranquila, né? E quando você está ali muito desestabilizado emocionalmente, o impacto de coisas que normalmente você levaria numa boa, ele vai ser maior, ele vai refletir de uma forma diferenciada em você. Então, assim, a grande questão aqui é exatamente essa, né? Será que essas relações, com essa relação com as suas emoções, ela está fluindo? Ela está acontecendo, né? Boa noite para o pessoal que está entrando aí, a gente está conversando aqui, a gente está seguindo. E aí, assim, a responsabilidade afetiva, né, vamos falar especificamente agora explicando o termo, ela vai ser um exercício de você, na verdade, sair da sua caixinha, né, de você sair ali do que te cerca, para você olhar esse ao redor, para você entrar em contato com o que está ao seu redor. Então, assim, para você perceber o impacto das suas ações, né, e a escolha também nas pessoas que te cercam. Então, e aí, quando a gente age e reage de alguma forma, a gente está numa troca, né? Até porque dentro da minha forma de perceber as relações, dentro da minha forma de perceber o humano mesmo, eu acredito muito que nós somos seres de relação. O que a gente chama, inclusive, na filosofia, alguns teóricos chamam de seres ser com, tracinho com, né? Que explica exatamente essa questão de ser um ser de relação com outros seres. Então, a gente entende que estamos aqui, fazemos parte de uma sociedade e não tem como isso ser diferente, né? Querendo ou não, por mais que você busque em alguns momentos
ter um isolamento, por mais que nós tenhamos os nossos momentos de solidão, que também é constituinte do nosso lugar, mas somos seres relacionais, então por isso que talvez pensar responsabilidade afetiva seja algo tão importante, porque exatamente precisamos nos relacionar, né? O tempo todo a gente está aqui nessa troca, então é importante pensar sobre isso. E talvez esse processo de relação, ele seja um processo mesmo inesgotável, porque se a gente parar para pensar, né, em algum momento a gente... Bom, o que eu estou falando aqui agora pode estar afetando vocês que estão do outro lado, né, e de repente, em algum momento, algum comentário também chega e me afeta, e essa troca, ela acontece o tempo todo, né? Assim como vocês que estão aí do outro lado, que em algum momento estão em casa, estão ali com os familiares, então essa relação também que acontece entre vocês, uma hora você fala alguma coisa e o outro recebe de uma forma, outra hora também você recebe uma fala de um jeito e você tem uma interpretação, então as nossas relações, elas estão ali nos rondando e isso está circulando o tempo todo, né? Então, a gente pode pensar isso como de uma forma aí inesgotável, uma energia que circula o tempo todo. E por isso que é tão importante mesmo da gente pensar nas nossas responsabilidades, né? Nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas palavras, na forma como a gente se coloca aqui, né? E aí eu vou diferenciar exatamente os pontos que eu acho mais importantes, porque muitas vezes a gente tem aqui uma relação muito perigosa, como eu falei lá no início, né? Dessa confusão entre a responsabilidade afetiva, entre a reciprocidade e entre uma coisa que eu vou chamar aqui de servidão afetiva. Talvez essa nomenclatura aí nem exista, mas eu acho que, pensando tudo que eu entendo como uma relação de servidão, eu acho que essa palavra cai muito bem. Então é importante a gente pensar. Oi, David, boa noite, bem-vindo. Então a gente vai diferenciar aqui alguns pontos importantes, né? E aí, assim, exatamente para que a gente não corra o risco de confundir essas coisas. Então, assim, reciprocidade é uma coisa, responsabilidade afetiva é outra, e o que eu vou chamar de servidão afetiva aqui também é uma outra coisa, e agora a gente vai separar direitinho essas coisas. Então, assim, primeiro, a responsabilidade afetiva, eu já falei agora há pouco, que é, na verdade, esse exercício da gente perceber, da gente sair da nossa caixinha e da gente olhar e perceber ao nosso redor, né? Então, é a gente parar e perceber qual é o efeito e qual é o impacto das nossas ações e dos nossos movimentos. Pois é, o Cláudio está perguntando servidão afetiva. Já vou te explicar o que é. É uma nomenclatura que eu achei bacana e criei e trouxe aqui para a gente diferenciar, para não correr o risco da gente cair muitas vezes na coisa da responsabilidade afetiva como um fardo, sabe? Então, calma aí que eu já vou explicar. Primeiro, eu estou diferenciando aqui o que a gente chama de responsabilidade afetiva de reciprocidade. Então, Cláudia, a responsabilidade afetiva é esse exercício da gente sair da nossa caixinha, né? Então, de eu perceber que as minhas ações, os meus gestos, as minhas palavras, elas têm um peso e elas têm um impacto na vida das outras pessoas, né? Na vida das pessoas a quem eu estou ali me dirigindo nessa relação. A reciprocidade, né, muitas pessoas entendem reciprocidade como se fosse uma obrigação. Então, assim, bom, se o fulano foi ali e me presenteou, então eu tenho por obrigação de presenteá-lo.
né? Então, as pessoas levam muito a reciprocidade, muitas vezes, erroneamente, para essa coisa da obrigação. E não, a reciprocidade não é uma obrigação. Então, a reciprocidade, ela é um ato de liberdade de decisão. Então, você decide aquilo que você deseja entregar para o outro, como você deseja entregar e quando você deseja entregar. Então, você tem essa liberdade de decidir ali que você quer entregar algo benéfico porque você acha que aquela pessoa é uma pessoa que merece isso, né? Como você quer entregar, o que você acha que aquilo ali, né, é algo que traria um benefício para aquela pessoa e você vai se sentir bem com isso. Então, a reciprocidade, ela precisa partir sempre desse exercício de liberdade, né? E não de um exercício de obrigação. Ah, porque o fulano é legal comigo, então eu tenho por obrigação de ser legal com ele, né? Quando a gente parte desse pensamento da obrigação, já não é reciprocidade, né? Então a reciprocidade, ela precisa vir de um lugar de liberdade. O outro, ele me entrega afeto, então eu preciso entregar na mesma medida? Não. Você decide isso. Você decide, mas sempre a partir de um processo de liberdade, né? Então, assim, corresponder ao afeto, corresponder a um gesto, corresponder a uma palavra positiva, isso é muito bacana, mas ele precisa vir de uma liberdade, sabe? Ele precisa vir de um ato mais naturalizado, exatamente, de um ato mais espontâneo, né? Então, assim, nunca de uma obrigação, tá? Hoje em dia, com toda essa correria, né, do dia a dia, as pessoas querem tudo para ontem aí, consequentemente a gente tem muitas vezes visto e temos também, todos nós ali em alguns momentos, pode ser que construído algumas relações num lugar de superficialidade, né? E aí é muito fácil, dentro de todo esse cenário do imediatismo mesmo, a gente algumas vezes ter alguns comportamentos de fuga emocional. A gente estava falando aqui no começo, né, desse lugar de importância de uma relação entregue para nós mesmos, para que a partir disso, de fato, a gente possa se responsabilizar afetivamente com outras pessoas. E aí eu acho que é sempre importante da gente pensar essa questão das nossas... Numa situação onde a gente vê prejuízos, né, comumente por uma falta de responsabilidade afetiva, isso é muito comum da gente observar no nosso momento presente, né, nessa correria, nessas relações superficiais que muitas vezes começam ali através de um aplicativo, né? Então tem os aplicativos de relacionamento aí atualmente. Não que eu seja contra aplicativo de relacionamento, mas eu acho que exatamente falar de responsabilidade afetiva é falar de um uso consciente, né? Lembra que eu falei sair da caixinha? Então assim, se você vai se relacionar com alguém através de um aplicativo, né? E nos próprios aplicativos tem, né, muitas vezes ali, qual é o seu objetivo? Por que você está entrando em um aplicativo de relacionamento? O que você quer? Você quer buscar um relacionamento sério? Você quer só curtir? Você quer conhecer pessoas? Você quer fazer amizades? Então, eu acho que fazer um uso fiel, lembrando, né, de fidelidade lá do começo, que a gente falou, desse posicionamento, vai sim te colocar numa postura de responsabilidade afetiva. E responsabilidade afetiva com pessoas que você ainda nem conhece, né? Pessoas que você ainda nem sabe que existem. Então percebe como a responsabilidade afetiva, ela precisa ser gestada aqui dentro, né? Ela precisa começar internamente para depois a gente de fato começar a esboçar isso, a projetar isso para fora, né? A conseguir. Eu acho que o termo sair da caixinha é muito isso, né? Porque ali, se a nossa caixinha
tá cheia ali, né? Se ela transborda a responsabilidade afetiva, é claro que quando eu saio da minha caixinha, eu vou também transbordar essa responsabilidade afetiva. De certa forma, eu vou levar isso para as pessoas que estão ali ao meu redor, né? Então, esse termo sair da caixinha, eu acho que é significativo, assim. E aí, falando dessa coisa da fuga, né, das responsabilidades emocionais, muitas vezes, ao lidar com outras pessoas, ao se relacionar, a gente vê muitas vezes pessoas com comportamentos extremamente nocivos, danosos, né, dentro de uma relação. A gente já falou aqui de relacionamentos tóxicos. Na semana passada, eu fiz uma live, inclusive, com o João, falando, né, dos abusos que a gente canta nas letras de músicas, muitas vezes sem perceber que está falando, né, de um relacionamento disfuncional. Então, muitas vezes a gente percebe relações nocivas, né, relações danosas. Já ouvi muito assim, um perfil de pessoa que faz de tudo para que o relacionamento acabe, né? Então, ela começa a massacrar mesmo o parceiro ali, a parceira. Ela começa a deixar aquela pessoa de lado, ela começa a fazer, sabe? Tem até um filme, eu esqueci o nome agora, tem um filme que fala exatamente assim, acho que é Como Perder um Homem em 10 Dias, né? E que a pessoa começa a fazer tudo o contrário daquilo que normalmente a gente faz para, de fato, ali ter alguém, cativar alguém, né? Se afetar, ser afetado e afetar o outro positivamente para conquistar um relacionamento. Então, nesse filme, o casal ele faz tudo o contrário ali, porque eles estão numa disputa, né? Numa competição ali, e quem desistir primeiro é a pessoa que leva o prêmio. Então, assim, isso parece cena de filme, mas é exatamente o que eu já presenciei, né? Muitos relatos assim, de pessoas que levavam relações num lugar assim extremamente danoso. O Neto falou esse filme mesmo. Os termos sair da caixinha realmente se encaixa bem nessa questão. Pois é, né? Eu falei assim, depois as coisas vêm, depois eu vou arrumando aqui enquanto eu tô falando e depois as coisas se encaixam. Ele falou, esse filme mesmo. Pois é, e aí assim, já ouvi várias vezes de pessoas que viviam isso, né? Viveram isso na pele, assim, o impacto disso, de você estar com alguém que por medo, por uma dificuldade de assumir que a relação já não sustenta mais, né? Que o sentimento ali de alguma forma foi transformado e a vida é movimento, né, gente? Então, às vezes está tudo bem, mas às vezes as relações se desgastam, né? O tempo, uma série de coisas e a vida segue e a gente precisa seguir também. Então, a gente tem visto aí tantos famosos se separando e o pessoal tá tudo alarmando, mas calma, eu não vou falar disso agora não, vou deixar para falar no final, que eu vou falar de rede social ainda e responsabilidade afetiva. Não vou me antecipar, senão eu me empolgo. Então, assim, esse tipo de relacionamento, né, ele é altamente danoso. Ele é extremamente nocivo, porque imagina, você está numa relação com alguém que durante muito tempo, né, durante um tempo da sua vida ali, teve uma troca bacana, foi um relacionamento bacana, mas de repente essa relação começa a se transformar, o outro começa a se transformar e ele começa a fazer de tudo para que de alguma forma você se desgoste da relação, né, para que você pensa numa situação como essa, né? Os prejuízos de uma relação como essa. Então, assim, provavelmente é alguém que tem uma dificuldade ali de posicionamento, né? É alguém que tem uma dificuldade de romper um vínculo, de romper um laço. E naquele momento, a saída que essa pessoa vai achar ali como mais fácil para ela, né? O que não quer dizer que seja melhor, mas como mais fácil, a forma como ela entende de lidar com essa questão acaba sendo essa. E aí ela não percebe, ou talvez ela não consiga fazer diferente naquele momento, mas é claro que vai trazer muitos prejuízos para o outro que está dentro desse contexto, né? Então, se
a responsabilidade afetiva, ela entraria exatamente aí, quando você assume, né, esse ponto final, quando você entende que de alguma forma, se a relação não é possível mais que seja benéfica, pelo menos em boa parte, para ambos os lados ali, né? Então talvez seja o momento realmente de colocar um ponto final. E aí, se você não tem responsabilidade, ou seja, se você não tem esse comprometimento, né, essa lealdade com o outro, mas antes com você mesmo, ou seja, você não quer entrar em contato com as suas emoções ali, né, porque muitas vezes existe uma gama de sentimento ali, de emoção mesmo. Então, assim, medo, insegurança, que faz com que você tenha uma dificuldade de lidar com isso, você acaba tendo um comportamento como esse, né? De ir fazendo todas as coisas ao inverso do que você faria para conquistar alguém, você faz tudo ao contrário, para que aquela pessoa desista da relação, né? E é triste da gente ver isso, né? É triste de você ver alguém exatamente jogando contra, porque talvez ele não esteja jogando só contra o outro, talvez ele esteja jogando contra ele mesmo, né? Então é uma coisa complicada da gente perceber, da gente ver acontecendo ali. Os danos, eles são sempre imensuráveis, incalculáveis. E quem nunca ouviu falar aí do famoso sumiço, né? A gente estava falando agora há pouco de relacionamento por aplicativo, né? Por rede social, aí quem nunca ouviu falar aí do famoso sumiço, né? Então, assim, tá se conhecendo, tá tudo mil maravilhas, e aí, de repente, a pessoa some. A pessoa não atende celular, a pessoa não dá sinal de vida, não faz sinal de fumaça, a pessoa não faz mais nada, acabou, sumiu, né? Evaporou, assim, igual álcool, assim, álcool líquido, né, gente? Porque gel tem uns que são bem grudentos. Evaporou igual álcool aí, borrifado no ar. Né? Muitas vezes esse também é um comportamento que esboça ali uma falta de responsabilidade afetiva. Então tá vendo como eu não consigo pensar responsabilidade afetiva com o outro sem pensar responsabilidade afetiva primeiro internamente, né? Uma relação minha comigo para depois projetar isso para fora, né? Para depois sair da minha caixinha e transbordar isso. Então assim, mais uma vez, isso é uma dificuldade de assumir um posicionamento, né? De assumir ali uma possibilidade, mas também de colocar um ponto final, de dizer, olha, até aqui estava legal, mas não é bem isso, né? E tá tudo certo, foi legal, foi bom, mas acabou, né? E cada um para um lado. Então, assim, já ouvi muito também queixas quanto a isso, né? Desse sumiço, assim. Tem pessoas que colecionam o sumiço, né? Ou elas colecionam, ou elas levam um número alto aí de sumiços. Então, assim, é uma coisa importante da gente pensar, né? Da gente pensar por que é que a gente tem feito escolhas de se relacionar com pessoas que costumam sumir, né? Porque é que eu sumo das relações, eu começo, mas daqui a pouco eu sumo. E aí, como que está sendo estabelecer essas relações? O que tem me movido nesse sentido? E a gente está em um relacionamento e perceber que pode começar, que pode se envolver, né? E decidir se afastar, isso muitas vezes assusta algumas pessoas. Tem pessoas que ao perceber que estão se envolvendo num relacionamento, elas simplesmente preferem sumir, né? Tem pessoas que têm um medo de entrega, né? Tem uma dificuldade de entrega grande. E é muito comum também. Tem pessoas que ao perceber que o encontro, né, o afeto, o envolvimento, ele está acontecendo, elas preferem sair correndo.
O Neto colocou, temos que aprender a cuidar de nós antes de cuidar dos outros. Vivo esse momento, não é fácil, mas tenho certeza que vou crescer muito. Exatamente, exatamente. Eu estava falando agora há pouco sobre isso, né, Neto? Que não é possível a gente, pelo menos eu não consigo pensar, né? Até falei, se alguém, né, vê isso de uma forma diferente, por favor, que coloque aqui, mas eu não consigo viabilizar a coisa da responsabilidade afetiva com outros sem antes pensar nessa responsabilidade com a gente, né? Da gente ter uma entrega, ter esse cuidado que você está falando aí com a gente, ter esse espaço para a gente, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque aí depois, quando a gente sai da caixinha, quando a gente transborda, né? O Cláudio botou uma boa alternativa, sair correndo. Pois é, Cláudia, você está me perguntando se é uma boa alternativa sair correndo. Eu acho que sair correndo denota, mostra um pouco dessa dificuldade de colocar um ponto final, né? De se responsabilizar, de assumir, assim. Porque a gente gosta muito de assumir coisas quando são boas, né? A gente gosta de assumir coisas que estão dando certo. Então, assim, bom, se a relação está confortável, se eu estou feliz, aí eu assumo. Mas quando a relação muitas vezes tá difícil, quando já não tá tão legal, ou quando eu não tenho certeza, às vezes é mais difícil pra gente falar sobre essas coisas, esboçar sobre isso, sentar e conversar, né? Então, assim, eu acho que sair correndo acaba sendo essa fuga, muitas vezes, de não encarar o problema, né? De não perceber mesmo, de não querer encarar, de não assumir, de falar assim, olha só, não tá legal, né? Não era isso que eu queria, ou foi bacana até aqui, e verbalizar sobre isso, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre 4 pontos, e eu vou falar exatamente sobre isso, da importância da gente verbalizar, da gente dizer, da gente colocar isso para fora. A Alessandra botou, mas às vezes só um que tem essa responsabilidade. Pois é, exatamente. Por isso que aí a gente entra num conflito, né? Porque quando só uma das partes tem responsabilidade afetiva, essa balança ela vai tender a, né? Um lado vai ficar em déficit aí, com certeza. E aí fica bem difícil também, né? E aí, assim, a coisa pesa na relação, né? Uma pessoa ser extremamente responsável ao lidar com o outro, mas esse retorno, né? Esse equilíbrio, ele precisa acontecer de alguma forma. Né? A gente estava diferenciando a reciprocidade, falando que não é uma obrigação, mas pensa comigo, você está numa relação onde não há reciprocidade, onde não há uma troca, né? Como o Cláudio botou lá, de uma forma espontânea, isso vai pesar em algum momento. Não tem como não pesar. Né? E aí se a gente olhar para o momento que a gente vive, né, tudo tão rápido, tudo tão emergente, tudo para ontem, a sociedade todos muito ocupados, às vezes a gente fala de certas questões e muitas vezes o próprio processo terapêutico, né, é visto como uma perda de tempo, por exemplo. As pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções, né? Elas estão ali num sofrimento contínuo, mas elas vão empurrando com a barriga. Elas vão empurrando com a barriga, porque tem muita coisa ali passando, uma emergência, tudo é muito rápido, tudo é muito fugaz, e vamos fingir que nada está acontecendo. Né? Então, muitas vezes essas relações assim disfuncionais, essa falta de reciprocidade nas relações, essa balança que vai pender só para um lado, muitas vezes essas relações elas vão se arrastando aí por muito tempo, né? Porque infelizmente ainda hoje em 2020 de alguma forma as pessoas acham que as emoções, depois a gente dá um jeito nisso, né? Qualquer hora a gente para pensar sobre isso, mas agora eu não posso não, porque eu estou muito ocupada. Então vamos embora.
E aí a gente vai criando essa falsa ideia de que está tudo bem, até que uma hora, de fato, o balde transborda. E aí a coisa fica complicada. E aí eu estava falando de aplicativo de relacionamento, né? Vamos falar de rede social e responsabilidade afetiva. Eu tenho observado, né? Eu também trabalho com a rede social, prova disso é o que está acontecendo agora. A gente está aqui numa rede social e eu falei agora há pouco dos relacionamentos, né? Dos famosos aí, das separações, de tudo que tem acontecido, né? E 2020 está levando a culpa de tudo, porque todo mundo bota a culpa em 2020. Não, porque 2020 já pode acabar, porque 2020 isso, porque 2020 aquilo. E eu fico pensando o quanto que a gente sempre procura, já dizia Sartre, né, que o inferno são os outros. Exatamente. O quanto que a gente procura, né, coisas, outras pessoas, para jogar a mesma responsabilidade do que está acontecendo, para não assumir a responsabilidade das coisas, né, do que está ao nosso redor e daquilo que a gente está buscando. E ver esse movimento, né, nas redes sociais, do quanto que as pessoas atuam na rede social sem nenhuma responsabilidade afetiva. Pois é, Letícia, 2020 levou a culpa, exatamente. E assim, ver o quanto que as pessoas atuam hoje na rede social sem nenhuma responsabilidade afetiva, isso é assim um sinal de alerta muito grande para a gente parar e pensar, né? Porque assim, principalmente em relação a pessoas famosas que estão aí em destaque na mídia, eu fico realmente olhando isso e de forma muito preocupada, porque o quanto que as pessoas não têm a mínima responsabilidade afetiva, né? Porque assim, eu falei de responsabilidade afetiva a partir de uma relação interna, né, minha comigo, sua com você, e só a partir disso, de alguma forma, isso transbordar para além da nossa caixinha, né, e da gente ter uma forma mais reflexiva de olhar ao nosso redor, de olhar para as nossas ações. Mas eu fico pensando o que faz as pessoas entenderem que por alguém ser famoso, aquele bombardeio de frases, de xingamentos, de linchamento que as pessoas fazem para aquele famoso, de alguma forma não os afeta, né? É como se aquela pessoa, por ser famosa, ela estivesse acima do bem e do mal. É como se aquela pessoa não tivesse emoção, se aquela pessoa, né, não pudesse adoecer, se aquela pessoa, ele é famoso, ele tem que estar pronto e preparado para lidar com tudo isso. E prova disso que eu estou falando é exatamente o quanto de gente aqui que a gente acompanhou, né, que ao longo desse tempo teve sim depressão, teve quadros de ansiedade grave, né, entrou em quadros de adoecimento por conta desse bombardeio. Então eu acho importante a gente parar e pensar que responsabilidade afetiva não tem necessariamente que haver só com o outro, né, mas essa relação que começa dentro da gente, né? E que não necessariamente para eu ser responsável afetivamente pelo outro, eu tenho que ter essa pessoa materializada na minha frente. Então, a responsabilidade do que eu estou falando aqui com vocês que não estão aqui na minha frente materializados nesse momento, mas eu acho que é a mesma responsabilidade de como vocês estivessem aqui, né? Então, assim, tem pessoas aqui que eu conheço, às vezes entram pessoas que realmente eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho que entender qual é o objetivo do que eu estou me propondo, né? O que eu quero promover para vocês, e tenho que trazer comigo essa responsabilidade dos afetos que eu estou, de alguma forma, aqui movendo em vocês que estão comigo. E aí a gente olha para a rede social, alguém que entra na rede social de alguém que separa e faz acusações e faz xingamentos, né? Eu falo, gente, será que essa pessoa já passou por um processo de separação na vida? Será que essa pessoa já viveu algo desse tipo, né? Será que ela tem essa experiência? Porque para não respeitar o espaço
de pessoa, isso é realmente preocupante. Neto botou, isso é energia, e o pior tipo de energia, tempos estranhos. Pois é. Letícia colocou, a internet vive de cancelamentos, exatamente. Né? Então, assim, é como se todos fossem perfeitos e ao mínimo sinal de imperfeição, aquela pessoa é cancelada, aquela pessoa é escorraçada. E isso é uma coisa preocupante mesmo, porque isso mostra pra gente o quanto que a gente precisa ainda evoluir. Né? As pessoas acham que o fato de estarem separadas por uma tela e de não estarem fisicamente, isso acaba fazendo com que elas possam dizer qualquer coisa que elas tenham vontade e não se responsabilizar por elas. Né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de consciência sobre isso. A gente precisa trabalhar a responsabilidade afetiva para além de uma tela, né? Para além de uma presença física. Isso tem que acontecer em todos os aspectos. E aí, a gente vai caminhando exatamente para a última diferenciação, até porque a hora passa, a hora voa. Eu sempre penso assim, não, hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, né? Responsabilidade afetiva. Eu falei, eu nem tenho tanta coisa assim para falar, hoje vai ser uma live mais curtinha. E aí, quando eu vou ver a hora, aí já estamos às 9h47 da noite. Então, vamos lá. Eu falei de responsabilidade afetiva, eu falei de reciprocidade e eu vou falar exatamente da última nomenclatura que eu separei, que, na verdade, pensando sobre o que eu queria dizer um pouco para vocês, eu estipulei essa nomenclatura que eu chamei de servidão afetiva. Né? Eu estou falando dessa importância de se responsabilizar por aquilo que a gente faz, pelas emoções que a gente provoca, mas isso é completamente diferente de uma servidão afetiva. Uma servidão afetiva é aquele perfil que está o tempo inteiro entregue ao outro. Então ele abre mão dele mesmo, ele abre mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Ele está sempre muito preocupado, então ele é o extremo da responsabilidade afetiva, né? Na responsabilidade afetiva você faz um exercício, mas você entende que muitas vezes você vai sim precisar se posicionar, né, de alguma forma que talvez não seja a forma mais agradável ao outro, mas você tem a clareza de que você naquele momento não pode fazer diferente. Né? Porque você tem outras prioridades ali, mas você está sendo honesto. Você está, sim, usando de uma responsabilidade, de uma abertura, né? De fidelidade, como a gente explicou lá no começo, o termo fidelidade. Então, você está sendo fiel ao outro. Na servidão afetiva, você acaba tendo essa entrega. Então, você extrapola os seus limites. Né? Ou seja, você não parte do lugar dessa responsabilidade que é interna, sua com você e que depois transborda para o outro. Você parte de um sentimento de agradar ao outro integralmente. Né? Então é uma servidão mesmo, você está ali sobre os mandos e desmandos de outra pessoa. A diferença, eu achei importante falar sobre isso, porque eu acho que é muito fácil da gente misturar tudo isso muitas vezes e confundir e chegar num lugar de servidão afetiva com a suposta ideia de que seja responsabilidade afetiva, né? Então, achei importante a gente falar sobre isso. E aí, eu deixei, inclusive, aqui no Instagram, lá numa caixinha de perguntas, aquela famosa frase do livro do Pequeno Príncipe, né? Eu até anotei aqui. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu deixei lá para as pessoas perguntarem, eu deixei para as pessoas responderem se elas realmente acreditam naquilo. E aí eu deixo aqui para vocês pensarem, porque essa frase, ela também traz para mim um alerta muito grande. Essa frase, ela me desperta uma preocupação de que as pessoas caiam exatamente no lugar da servidão, sabe? Então, assim, a gente precisa, as relações, muitas vezes, elas são um pouco mais densas do que 2 e 2, 4.
né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado ao falar e ao analisar certas coisas. E essa frase, no livro especificamente, eu não vou entrar aqui na questão do livro, mas ela faz muito sentido dentro da relação que a raposa tem com o príncipe, né? Então, essa frase, ela precisa estar dentro desse contexto, porque tirada desse contexto, a gente precisa ter muito cuidado, porque para não cair no lugar da servidão afetiva, né? Daquela coisa que eu cativo o tempo todo. Até porque tem uma diferença da tradução do francês para o português. Então, assim, eu trouxe mais como um sinal de alerta mesmo, para a gente sempre buscar um pouco mais de informação, né? Conhecer um pouco mais da história, da gente mergulhar. Então, assim, eu não vou me entrar muito, porque até se alguém não leu o livro, depois vai ler, vai entender um pouco mais dessa história, e aí depois, quem sabe, a gente pode até fazer um outro momento para mergulhar um pouco mais na história do livro. E aí eu queria entrar exatamente, né, na questão de 4 pontos que eu achei importantes, assim, para a gente fechar e para a gente fazer o resumo sobre responsabilidade afetiva. O primeiro ponto que eu queria deixar, eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas é a importância da comunicação, a importância do diálogo na responsabilidade afetiva. Então, eu já falei algumas vezes aqui, quem me acompanha já me ouviu falar sobre isso. Existem várias formas de se dizer a mesma coisa. Então, a forma como a gente vai comunicar, né, a honestidade, a fidelidade, né, a abertura que a gente vai ter para fazer esse comunicado daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que me incomoda, daquilo que me agrada, daquilo que eu planejo para o futuro. Então, a forma como a gente vai fazer esse comunicado dentro de uma responsabilidade afetiva, quando você trabalha a partir de uma relação, né, a partir de um posicionamento responsável, a forma como você diz, o que você diz, vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza disso, né? Então, assim, e comunicar mesmo. O diálogo, ele é fundamental dentro de um relacionamento, né? Qualquer que seja ele. Saiu uma risada minha por engano. Então, assim, pois é, né? Olha, a comunicação, ela é fundamental, né? Na verdade, assim, os relacionamentos sem comunicação, eles não sei nem se dá para chamar de relacionamento, né? Então, assim, o segundo ponto é exatamente o que a gente falou lá no começo, que é de assumir as nossas emoções. Né, o quanto que a gente precisa assumir isso. E por isso que eu comecei a live perguntando para vocês exatamente isso. Será que a gente tem conseguido lidar com as nossas emoções? Será que a gente tem conseguido assumir as nossas emoções, entrar em contato com elas, né, e conversar e perguntar o que isso quer dizer para mim? Por que é que eu me sinto assim? O que isso, né, provoca em mim ali? Como que eu me sinto, né, ao perceber que eu me emociono com raiva, com tristeza, com alegria? Então, assim, assumir as nossas emoções é também indispensável para a gente pensar um posicionamento mais responsável afetivamente com o outro, né? E aí, consequentemente, se a gente assume as nossas emoções e se a gente estabelece um diálogo, fica muito mais fácil de verbalizar as nossas insatisfações, as melhorias que precisam, né, acontecer ali. Então, quer dizer, o meu respeito, a minha responsabilidade com o outro tende a fluir. E aí a gente entra num outro ponto também que é muito importante, que é de você estar aberto para esse processo. Porque responsabilidade afetiva também pode ser pensado como um processo. E para você entrar em contato com isso, para você conseguir crescer dentro disso, é claro que a gente está ali num processo de desconstrução e de reconstrução, né? Lembra que eu sempre falo aqui, eu vejo o humano como um ser de abertura,
né? Então, assim, a gente tem possibilidade de se melhorar todo dia, a cada minuto, a cada segundo, e aí a gente precisa estar aberto para isso, para desconstruir algumas coisas, para reconstruir algumas coisas, para redescobrir outras, e aí isso é muito importante também, porque a partir do momento que eu estou aberto para encarar isso, consequentemente, lembra quando sai da caixinha, né? Quando eu encaro o que eu preciso desconstruir, o que eu preciso reconstruir, quando eu for levar isso para o mundo, quando eu for esboçar isso nos meus gestos, nas minhas ações e perceber como isso impacta ao meu redor, isso vai fluir muito melhor. E não diferente disso, a gente cai no quarto e último ponto. Depois de falar de diálogo, né, de falar de assumir emoção, de falar de desconstrução e reconstrução, a gente não pode encerrar sem uma palavra que muitas vezes parece conversa de autoajuda, mas é muito mais profundo que isso, que é o autoconhecimento, né? Então, assim, aquela velha frase, conhece-te a ti mesmo, exatamente. E aí, se a gente lembra que é um processo de abertura, que a gente muda todo dia, que a gente desconstrói, que a gente reconstrói, que a gente está ali num processo, né, e que é aí eterno, enquanto dure. Então, a gente não pode deixar de falar nessa questão do autoconhecimento, né? A partir do momento que eu entendo ali como eu me relaciono, o que provoca em mim, o que acontece, claro que eu vou sim lidar com as outras pessoas, estar mais atento para o que eu acabo provocando também no que está ao meu entorno, né, que é o que a gente chama de responsabilidade afetiva. A Alessandra botou, estamos sempre em evolução. Então é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria dizer para vocês. Assim, achei que seria uma live mais curta, mas estamos aqui já há 3 minutos para completar 1 hora de live. Espero que de alguma forma tenha sido produtivo, tenha contribuído, né, para a gente pensar juntos e que tenhamos sim responsabilidade afetiva, né, no nosso processo interno e que isso saia da caixinha e que isso transborde para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Neto, mais uma baita live que nos faz refletir. Esse processo de autoconhecimento é o pontapé inicial para muitas coisas boas, mesmo que tenhamos que bagunçar exatamente nossa cabeça em alguns momentos, exatamente. Marciane tá por aqui, beijo. Ademilce. É isso, gente, assim, espero que é isso que o Neto falou, né, que tenha sido um momento para a gente refletir. Eu vou deixar a live salva. Patrícia, obrigada, sempre contribui, ufa. Pois é, eu vou deixar a live salva aí, porque sempre tem um pessoal que não consegue estar no ao vivo, que assiste depois, aí me manda lá os comentários. Aprendo mais em cada live, a Alessandra falou. Pois é, que bom, gente. O objetivo é esse, né? A troca é bacana, a gente pensa juntos e acho que a gente cresce juntos. Um prazer estar aqui com vocês. Alessandra, obrigada. Neto, minha gratidão mais uma vez. Eu que agradeço a audiência, a paciência. Nem sempre a gente fala de coisas muito agradáveis, né? Às vezes a gente pega no calcanhar ali, a gente aperta nos pontos que a gente para pensar. Jarbas tá aí, cheguei no final, mas peguei um pouco, verei depois. Tá joia, Jarbas. Valeu. E aí, essa vai ficar salva aqui, né? Mas eu tô colocando também as lives lá no canal do YouTube, se vocês quiserem. Tem gente que acha que porque fica no Instagram, né, fica meio bagunçado e nem todas eu consigo colocar aqui quando eu sou convidada, então eu tô colocando lá no canal do YouTube, que tá lá, eu acho que, se eu não me engano, tá como psicóloga Alessandra Araújo, né, porque aí lá ficam só os vídeos concentrados, fica mais organizado para vídeo. Tá? Beijo para todo mundo, boa noite, obrigado pela audiência, é um prazer estar com vocês e nos vemos na próxima.